E quanto eu sou querida, quanto eu sou especial, não é verdade? Muito bem. Por isso que quando a gente fala, na minha insignificância, Deus quer alguém insignificante? Então eu estou confundindo, não estou? Posso dizer na minha ignorância, na minha singeleza, mas na minha insignificância não. Não é? Todos nós fomos criados com muito carinho. Muito bem, perguntas? Então vamos lá. Amanhã vai feder cabelo queimado, hein? Para não esquentar a cabeça. Pera, deixa eu pegar o microfone aqui. Ô, Júlia, fica com o microfone para mim, por favor, meu amor. Ixi. Vai lá, coloca lá para mim, por favor. Bom dia. O que você respondeu para outra moça com relação à cura, no caso de meditar, para buscar a razão daquele sofrimento. Isso. Mas será que a gente consegue isso também quanto a causa vem de vidas passadas? E das vidas passadas de quem? Da própria pessoa. Então tudo que é seu, quem que é responsável? Eu mesmo. Então a gente consegue ou não? Não sei. O que Jesus disse? Não importa se é de vidas passadas, o que importa? O amor cobre a multidão de pecados. Isso que eu penso. Qualquer atitude amorosa que você fizer com você, isso reverbera lá nas suas encarnações passadas. Certo? Por quê? O que a gente foi não é tão importante. Certo. Agora, o que eu estou fazendo com o que eu fui? Certo? Mas a pergunta é no caso de eu descobrir a causa, para eu tratar a causa. Sim, você vai descobrir o que você está te falando. Isso. Que está te levando você a esse estado. Certo? Muitas vezes é uma crença limitadora. Eu sou uma pecadora mesmo. Eu não mereço. Eu sou indigna. Ó. Então você está. Quando eu entro nesse padrão, é como se eu me isolasse da criação divina. Então eu crio uma couraça. Aí eu me sinto abandonado. Nós vamos mostrar isso aí. Ok? Tudo bem, gente? Olha, tem este livro, Cântico das Virtudes. É da editora Espiritizar, esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Cântico das Virtudes. O espírito é Adália. Então ela diz assim: ó, meu querido irmão, por que tu te rebelas tanto contra ti mesmo? Da sintonia da vida, que lhe acolhe plenamente, incessantemente, mesmo que você não queira, mas não sentes. Aí no final ela fala assim, do seu irmão, amor. Então, é o desamor, o amor falando com desamor e dando acolhimento. É um livro muito interessante. E essa benfeitora, ela nos trouxe um gráfico muito interessante. Quem é você? Na nossa identidade essencial. Você é o que você pensa? É? É? O que você pensa hoje é o mesmo que você pensava quando criança? Então você é mais do que o que você pensa. Você é o que você faz? Não, nós somos muito mais do que fazemos. Você é o que você sente? Também não. Você é o que você tem? O nome, posição social? Também não. Então quem é você? Está aqui. Um espírito imortal. Na visão do Sócrates, viajor do tempo. Na visão da doutrina espírita, o ser inteligente que povoa o universo. Certo? Isso nós somos e não tem como deixar de ser. Agora você, quando Deus nos criou, Ele nos jogou assim? Foi? Não. Como é que você chama? Celeste. Deus é tudo? É ou não é? Qualquer coisa a gente pergunta aos universitários. Falta alguma coisa para Deus? Não. Então não falta. Deus é tudo? É, questão 13 do Livro dos Espíritos. Kardec fala dos atributos de Deus. Então, se não falta nada para Deus, e Ele é tudo, Ele criou a celeste para quem?
Para ele não foi. Para quem, Celeste, que ele te criou? Hã? Para evoluir a consequência. Para quem? Para quem? Para os pais? Olha aí, ó. Para si mesmo. Então Deus te criou por amor e falou assim, ó, eu vou lhe dar para você mesma. Aí você perguntou, mas para que o Senhor me criou? Para ser feliz. E como é que eu vou ser feliz? Ah, eu já pensei. Você vai desenvolver tudo que de amor, de carinho que é meu, pus em você. Só que ele pôs em que estado? De semente. Então nós temos todos os atributos da divindade. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Deus é infinito. Nós somos imortais. Tivemos um princípio, mas não teremos um fim. Deus, ele é onisciente, onipresente. E nós marchamos em direção à nossa autoconsciência. Certo? E aí a Celeste foi e perguntou para ele assim, mas sabe aí, como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo? O que ele falou? Eu já criei as leis. E onde é que o senhor colocou essas leis para eu saber? Na consciência, ó, questão 621 do Livro dos Espíritos. Ó. O que vem a ser as leis? Placas na estrada. Você dirigiu numa estrada, chovendo, sem sinalização, no escuro à noite? Como que é? E quando você dirige numa estrada toda sinalizada, asfaltada, com olho de gato, placa para tudo quanto é jeito, muda? Então as leis são placas. Aí a Celeste foi e perguntou para ele, mas para que então o senhor criou as leis? O que ele falou? Para proteger. Não é? A placa na estrada não está para proteger? Aí ela perguntou, mas quem? Você mesma. Então Deus criou as leis nos protegendo de quem? De nós mesmos, olha aí. Aí ela foi e perguntou para ele ainda, e como é que eu vou? O senhor está me criando do nada, de graça? Eu disse, não, nada é de graça, a vida não dá presente, ou dá? A vida dá presente? Dá? Olha, isso aqui é assim, isso aqui não. Dá ou não dá? Dá? O tempo todo? A vida dá presente? Se ela não dá presente, ela dá o quê? Ó, quando Jesus diz a cada um conforme as suas obras, é presente? Então o que a vida faz? Recompensa. Fruto do meu trabalho. As oportunidades nunca vai faltar. Não é verdade? Só que as oportunidades do universo batem na porta, mas não arromba a porta e nem abre a fechadura. De quem que é a responsabilidade de pôr as oportunidades para dentro? Nós mesmos. Tem sentido? Até aí tudo bem, gente? Sim. Mas a Celeste perguntou assim, mas o senhor criou e me colocou assim sozinha? Não. Eu vou te pôr junto com a Juliana, junto com tanta gente. Para quê? Para você desenvolver uma outra lei que eu criei. Solidariedade, fraternidade, sociedade. Alguém sabe quem foi que plantou o trigo do bolo que nós comemos agora? Da roupa que nós estamos usando, quem plantou o algodão? Que lei que é essa? Mesmo que eu não queira, eu estou inserido dentro da lei de sociedade, de solidariedade, de fraternidade. Mas ele perguntou, tá bom, e como é que eu vou mostrar que eu estou realmente fazendo o que deve ser feito? Ah, bom. Eu vou colocar uma virtude chamada gratidão dentro de você. Ela é mais do que um sentimento. Ela é uma virtude que vai interligar o seu coração ao meu. Porque ela vai lhe colocar uma pessoa operosa, amorosamente. E aí ele foi e criou a Celeste como? Como co-criadora e colaboradora da divindade.
O que é isso? Uma mãe que dá luz do filho está sendo o quê? Co-criadora e colaboradora? É ou não? O Emmanuel tem uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida. Quando a abelha pousa numa flor, ela leva o pólen na outra flor. Assim como a borboleta, a beija-flor. Esses estão ajudando ou não enquanto co-criador e colaboradores da divindade? Então, só que não tem consciência. Nós somos os únicos seres, por gratidão, devolver com o trabalho do bem. Faz sentido, gente? Então não é por obrigação. É por amor. A vida não é de obrigação. Se a vida não é de obrigação, é de quê? É de quê? Responsabilidade amorosa. Primeiro com quem? Você reencarnou para mudar quem? Mas não foi o maridão, não? A esposa? Hein? Está vendo? O que é o marido na vida da gente? A esposa e os filhos. O que é? Vamos dar uma metáfora. Quando o pássaro ele assenta no galho, olha lá, ó, ele foi e assentou no galho. Ele está confiando no galho ou na capacidade de voar? Vocês estão certos disso? Vou perguntar de novo. Ó, quando o passarinho assentou no galho, ele está confiando no galho ou na capacidade de voar? É? Então anota aí essa metáfora. Galho representa ajuda, apoio. Certo? Ó, depois do almoço, depois não, amanhã vocês trazem um caderninho. Então ó, representa ajuda, apoio. E o voo? A minha vida, as nossas escolhas. Certo? Então a pergunta é, o que você é na vida do seu filho? Como é que você chama? Inês, o que você é na vida do seu filho ou da sua filha? Galho ou voo? Galho, tá vendo? E na vida do seu maridão? Galho também? E o que seu marido é na sua vida? Mesmo que ele não queira. É um galho, pode ser um galho oco, um galho podre, mas é um galho ou não é? É ou não é? Um galho que eu não posso contar com ele, porque eu devo contar com quem? Com o voo. Certo? Faz sentido? Então, muitas vezes, nós ficamos querendo que o outro seja meu voo. Mas eu sou mãe. E a psicologia diz assim, o filho só cresce se o pai e a mãe deixam. Coitado do meu filho, uma pessoa tão... Olha, ele é muito trabalhador. Mas ele não dá certo nas empresas. A hora que ele vai melhorando... O povo manda ele embora. Aí eu tenho que pagar a escola do meu neto, eu tenho que pagar o plano de saúde, eu tenho que pagar, ajudá-lo. Se ele é bom, a empresa vai mandando embora. Então, sem perceber, o jeito que ele aprendeu a ter carinho da mãe é o quê? Recebendo coisas, como nós vimos. Está vendo? Então, essa mãe está querendo ser o quê? Vô. Mas o que ela é na vida do filho? Galho. Dá uma sensação de quê, gente? Não fica mais leve? Fica ou não fica? Alguém reencarnou para mudar o outro? Não. Então, justamente, ó, o que acontece? Aqui, ó, nós então, ó, estamos mergulhados nas leis divinas, que emana de Deus. Eu posso mexer nas leis divinas? Não? Não posso? Por quê? Mas eu posso mexer em Deus? Também não. Então onde eu vou mexer? Sente o que você falou agora. As leis mudam. Deus muda. Então quem que é convidado a operar a mudança? Viu como a doutrina espírita é uma ciência objetiva? Mais, ó. Então, nós somos convidados, ó, a fazer um trabalho de entrega e ação, desenvolvendo a fé convicta, fazendo um trabalho de educação dos nossos hábitos e da nossa característica humana instintiva
numa característica de hábitos saudáveis e na característica humana amorosa. Você sabe por que eu erro? Porque eu sou humano. É ou não é? É? E quem me criou humano? Hã? Deus. Então quem é o culpado por eu errar? Eu erro porque eu sou humano? Então eu erro é porque eu sou humano? Eu erro por ignorância. Viu a diferença, gente? Olha a diferença que isso faz. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, em carta aos Romanos. O mal que eu não quero, eu faço. O que ele estava dizendo? Da predominância instintiva egóica, da característica do Saulo, que levou toda uma existência para ressignificar e desenvolvendo Paulo. Então veja como que é desafiador para nós. E como que eu vou fazer isso? Me acolhendo amorosamente. 3 níveis, qual que é? Acolhimento. Vocês não estavam aqui não? Incondicional. Para quê? Para entender. O que eu ganho entender? Para que eu possa me atender adequadamente. Ó, eu tenho um padrão da gula. Eu fiquei triste, fui para a geladeira. Eu estou nervoso, fui para a geladeira. Eu estou me sentindo rejeitado, fui para a geladeira. Ó, cada vez eu estou indo por uma razão dentro de mim. Então, se eu não buscar entender o que está acontecendo, como que eu vou me ajudar? Faz sentido? Então, aqui nós vamos perceber que a entrega e a ação para desenvolver a fé convicta. O que é a fé convicta? Aquela fé que Kardec diz lá no Evangelho. Fé inabalável só é aquela que é capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então a fé é a confiança em si, a confiança na vida e a confiança em Deus. Por isso que eu me entrego às leis, porque eu sei que nada vai me acontecer que não esteja no meu programa. A situação, por mais dolorosa, tem um aprendizado. Então eu vou desenvolver a resiliência, a determinação, a proatividade. Faz sentido, gente? Perguntas? Muito bem. Então vejam, o que gera o processo da doença? Primeiro, como nós vimos, sentimento de desamor, que vai gerar a primeira doença espiritual. A queixa, a lamentação, o medo, a insegurança, rejeição, abandono, raiva, mágoa, ódio. Olha aí. Ó. Isso vai refletir num quanto energético e vai atuar onde? No perispírito, que é o corpo energético. E por eu não ter feito uma mudança de comportamento, vai manifestar no corpo físico. Manifestar no corpo físico, eu sou convidado, como um sinal de alerta, trabalhar em 2 sentidos. Não agrega valor, que é a passiva. Na passividade, olha aqui, ó. Vou colocar o retorno para vocês tirarem um print, pode tirar. Olha aqui, ó. É um falso amor, a pessoa se acomoda à doença como se ela fosse inevitável, gerando a continuidade dessa. Então ela se faz de vítima, ela se faz de coitadinha. Então é aquela pessoa que cria a doença da doença. Ela tem uma vantagem em funcionar desse jeito. É o jeito que ela aprendeu, o mapa mental dela. Mas ela fica numa subqualidade de vida. Isso não ajuda, não agrega valor. Aí o que acontece? Eu saio de uma ponta, eu vou para outra, eu fico numa relação pendular. Ó. Ali na reativa, ó, que é uma energia também de desamor. Ó. Revolta contra a doença, querendo arrancá-la de si mesmo, gerando um agravamento dessa. Então o que acontece? Eu fico no movimento pendular. Ora na passiva, ora na reativa. Aí o que acontece? Eu sou convidado agora a me trabalhar de forma amorosa, porque a doença é o quê? Um carteiro, tem uma carta. Então veja,
na visão proativa. O que é proatividade? É uma palavra da moderna administração. Quer dizer o quê? O que é uma pessoa proativa? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Você é seu nome? Quem é você? Então, a pessoa proativa, ela sabe que ela é um espírito imortal. E ela age como tal. Então, além dela saber que ela é um espírito imortal e ela busca agir dessa forma, ela sabe também onde ela está e onde ela quer chegar. Então, ela tem um projeto de vida. Você pode aposentar do trabalho, mas ninguém aposenta da vida. Não é verdade? Mais ainda, ela sabe de onde ela está e onde ela quer chegar, tem um trajeto que é todo trabalhoso. E ela se determina para isso. Isso é proatividade. Então a pessoa, olha lá, aceita o processo de doença como sinal de desequilíbrio e busca perceber o que a gerou, para com isso se libertar dessa através de identificação com os sentimentos essenciais. Com isso, o que acontece? Ela entra na saúde integral, o espírito do corpo. Por quê? Quando ela busca, aceita, eu aceito a doença. O que é aceitar? Aceitar é acomodar? Não. Aceitar é um profundo ato de inteligência. Eu aceito que eu estou nessa dificuldade, mas eu sou mais do que ela. Eu aceito que eu tenho uma ligação muito forte com o meu filho e de uma tendência de nem respeitar o livre-arbítrio dele. Eu aceito que eu tenho um padrão de querer que meu filho não passe o que eu passei. Mas o que eu passei não é ele. Então eu aceito que eu tenho todo o estilo e eu assumo que é meu e eu quero mudar agora. Faz sentido? Perguntas? Perguntas? Muito bem. Então vamos lá agora, olha. A depressão é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Joana adiante coloca isso. Ó. Então toda doença vem da onde? Até um acidente tem a ver com a história e o programa da pessoa. Mas toda doença, ou toda situação, ela tem um convite a nos acolher e refletir para fazer a mudança de nível conosco. Faz sentido, gente? Muito bem. Então, olha lá. Quando eu entro no movimento depressivo, eu entro no movimento de incapacidade de sentir prazer pela vida, que resulta na falta de vontade de viver, na vontade de sumir ou desaparecer. Ela pode estar ou não acompanhada com desejo de morte. Então, quando a pessoa está no movimento depressivo, no fundo ela quer se matar? O que ela quer? Matar o problema. Só que ela se vê como ela sendo o problema. Olha o mapa mental dela, ela fica na monoideia. Está faltando esse esclarecimento que nós estamos tendo, que a doutrina espírita nos oferece. Por quê? É o problema que é dono de você ou você que é o dono do problema? E o problema, ele é amigo ou inimigo? Amigo, senão nós não cresceríamos. Só que não é essa visão a pessoa que está no movimento depressivo. Não é? Mas, por ser uma doença das emoções, a depressão tem sinais físicos ou bioquímicos evidentes. Por causa disso, é uma doença ainda muito incompreendida. Então, a pessoa ela tem dores no corpo. Ela vai e faz tomografia computadorizada, não descobre. Por quê? Está onde a doença? No corpo perispiritual, no corpo energético, fruto do meu programa mental. E não é nos criticando que a gente vai mudar. Pelo contrário, olha o que o Jung diz. Quanto mais eu me acolho nas minhas fraquezas, mais forte eu me torno. Quando eu nego, eu estou revitalizando algo que não está resolvendo. Estou jogando debaixo do tapete. Faz sentido? Ainda, olha o sintoma da depressão. No humor depressivo,
Há uma dificuldade de sentir prazer pela vida, resultando em uma insatisfação por viver. Aí vem o sentimento de tristeza, o vazio existencial e um processo de autodesvalorização. Então a pessoa ela fica no movimento de autodescaracterização dela mesma. Por quê? O mapa mental dela está direcionado dessa forma. Então a importância que tem de remontar a causa. Onde está a causa? Na forma como ela está pensando. Certo? Siddhartha Gautama Buda diz assim: nós sofremos por desconhecer a verdade que trazemos na intimidade do nosso ser. E sofremos por não reconhecer a ignorância que ignoramos de quem realmente nós somos. Então, qual que é a verdade que está dentro de nós? Que você é filho de quem? Do Senhor do Universo. Qual que é a verdade? Antes de qualquer problema, a ajuda chega na frente. Qual que é a verdade? O que o Pai quer não é a morte do pecador, a morte do pecado. Qual que é a verdade? Nós temos a presença permanente de Jesus conosco. Mas é fundamental que façamos a nossa parte. Faz sentido, gente? Muito bem. Ainda o humor depressivo, ó. Eu entro em baixa autoestima, eu entro no movimento de negativismo, de culpa, e aí o que acontece? Como que eu vejo o mundo à minha volta? É visto de maneira cinzenta, como se ele usasse sempre óculos escuros. Então eu estou vendo da forma como está meu mapa interno. Vocês não viram o IP falar que era bonito? Eu falei, faz uma sujeira danada. Então depende de como eu estou naquele momento. Desde que não é censurando, não é criticando porque eu estou dessa ou daquela situação. Não é isso, gente. A própria doença, ela é nossa amiga nos convidando a se acolher neste ou naquele ângulo que eu tenho dificuldade. Ninguém sabe tudo. Você sempre vai encontrar alguém que sabe mais do que você, nessa ou naquela área. Mas é a diferença que gera o progresso. O que seria do verde se todo mundo gostasse do azul? E o que seria do azul se todo mundo só gostasse do amarelo? Não é? Mas é a junção das cores que faz o arco-íris. Então Deus é amante da diversidade. Ainda mais, ó. Eu fico numa redução de concentração da capacidade de pensar e tomar decisões. Por quê? Porque a minha mente ela está nublada, cheia de lixo mental. A neblina, ela nubla o sol? Estou perguntando aos encarnados. A neblina nubla o sol? Isso aqui é assim, isso aqui é não. Nubla? Sim. Vou perguntar de novo, pensa na pergunta. Ó. A neblina nubla o sol? Não, o que ela nubla? Viu a diferença? Ó? Nubla a minha percepção. O sol é o amor, é a ajuda incessante que a vida sempre nos oferece. Mas eu estou na neblina do coitadismo, da queixa, da lamentação, da vítima. Aí eu não vejo as oportunidades. Isso vai se avolumando. Quando você está triste, você está alegre? Não? Quando você está com raiva, você está sereno? Não. Existe meio grávida? Não existe? Existe? Não existe? Não existe? Por que não existe meio grávida? Por quê? Não, o tal não está, tudo bem. Mas por que não existe meio grávida? Ó, toda referência que nós buscarmos, vamos aprender junto, são as leis e as virtudes. Por que não existe meio grávida? É o quê? Tá, é, mas não é. Por que é, mas não é? É o quê? É a lei. Porque é a lei
da biologia. Certo? Ou está ou não está. Ou você está na lei ou você não está na lei. Então não tem como eu contrariar as leis. Então das leis eu aproximo ou eu me afasto. No livro Plenitude, Joana diz assim: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Então quando eu me aproximo do meu alto amor, do meu alto acolhimento, a opinião dos outros torna secundária. Eu reconheço, mas eu vou fazer uma avaliação. Tem sentido? Não. Então eu não fico na codependência da validação do outro, porque eu estou confiando em mim. Eu respeito a opinião do outro, mas quem vai agir sou eu. O outro para mim é o quê? Galho ou voo? Galho. O voo quem é? Que são as minhas escolhas e a minha vida. Certo? Tem alguém que não faz escolha? Não? Tem? Não tem? Aí quem não faz escolha está fazendo escolha de não escolher. Porque é a lei de liberdade. Ainda, ó, a perda de energia, alteração no sono, insônia, hipersônia, sono não repousante, então a pessoa só quer ficar na cama, e por mais que ela fica mais desgastada, ela sente, né? E aí veja, ela tem toda a alteração do apetite, até mesmo a redução do interesse sexual. Aquilo que para ela era antes prazeroso, agora não é mais. Olha, veja como que nós estamos num momento para poder se ajudar. E se eu me entrego a esses sintomas, eu estou me auto-sabotando. Por quê? Por que eu estou me auto-sabotando? Porque somente eu posso fazer minhas escolhas. Ok? Muito bem. E aí, olha, a pessoa tem uma somatização. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas que chegam a fazer a necessidade fisiológica em cima da cama. Tamanha apatia que ela entrou. Tamanha, é como se fosse o desprezo de mim mesmo, por não me ver enquanto filho de Deus, aprendiz da vida. E tudo isso merece todo respeito e carinho. Ó. Aí veja, vem agora o afastamento social, a pessoa começa a fugir das pessoas, ela vai se isolando, e aí o que acontece? Ela entra em crise de choro, eu estou chorando, não sei nem porquê. Mas tudo tem um sentido. Só que eu não sei porquê, porque eu não estou acostumado a me dar atenção. Aí veja, alterações psicomotoras, ela começa a ter dores, ela começa já a não ter mais movimento que ela gostaria de ter, então ela começa muitas vezes a se acomodar, fazer academia não faz mais, fazer caminhada não faz mais. Por quê? Ela vai tirando dela aquilo que a vida oferta amorosamente, sem perceber. Ó, e aí ela tem, inclusive, no nível mais profundo, comportamentos suicidas. E o suicídio não é só tirar a vida do corpo, não. Tem pessoas que suicidam no seu ideal. Pessoas que têm um bom potencial criativo, mas não se dedicam. Diz o Espírito Joana de Ângeles, equivoca-se aquele que diz ser quem não é, tanto quanto aquele que não diz ser quem é. O que diz ser quem não é presunção, é vaidade. E o que não diz ser quem é, ele está se omitindo. Lá quando você pode fazer a leitura, ah não, quem sou eu? Lá quando você pode fazer a leitura? Posso, você me dá um tempo para eu poder treinar e eu fazer? Então a pessoa ela vai buscando cada vez mais ser uma melhor versão de si mesmo. Porque ela sabe que ela potencialmente é capaz, eu não tenho habilidade. Faz sentido, gente? E toda via de relacionamento é uma via de mão dupla. O bem que eu faço faz bem primeiro para quem? Para mim mesmo. Não é verdade? Então veja, ó, a depressão ela tem 3 níveis. Primeiro, leve, o sintoma não interfere tanto no dia a dia. Então a pessoa ela consegue fazer ali suas atividades, ela consegue,
mas ela está numa apatia diante da vida. Ela já não está fazendo com aquele entusiasmo. E por não se cuidar, ela entra num nível mais moderado. Então, neste nível já há um comprometimento maior da manutenção das atividades diárias. Então, ela entra na procrastinação, ela entra, já vai empurrando as coisas com a barriga de qualquer jeito. E não se dá conta disso, porque vai não crescendo, porque eu não cuidei lá atrás. Aí, no nível mais profundo, grave, neste nível, há um comprometimento maior na manutenção das atividades diárias. Então, a pessoa passa a vivenciar um momento de grande desafio. Perguntas? Nossa, Juliana. Então, a gente sabe que tem diversas doenças que têm relação com as vidas passadas, tá? E no caso da regressão, que você pode regredir no útero ou a vidas passadas, no caso da depressão, ajuda, se isso vem de uma vida passada, mas também ajuda se for dessa vida? Por isso que lá no Evangelho Kardec coloca causas atuais e anteriores das aflições. Muitos dos nossos conflitos são de hoje. Principalmente da nossa estrutura psíquica, da nossa primeira e segunda infância. Vallon, que é um teórico francês, sociólogo, como Piaget, diz que a criança ela absorve o verbal e o não verbal na relação com o adulto. Então, muito do nosso jeito de funcionar tem a ver muito com a nossa estrutura na primeira infância, vai até os 5 anos. Quando a gente entra na escola, já é a segunda infância. É onde formamos a base da nossa personalidade atual. A forma como vou aprender a ver o mundo. Então, muitos dos nossos conflitos podem vir daí. Agora, é importante lembrar que ninguém caiu de paraquedas com o pai e a mãe que a gente tem. Nem os professores. Embora marquem muito a vida da gente. Então, muitos dos conflitos, eles podem vir da agora, como pode ser também de outras etapas encarnatórias. Eu venho de uma família de 14 irmãos. Por muito tempo eu me senti muito rejeitado. Eu era o do meio, e eu tinha um coleguinha, meu colega de capetagem. Então, era um vizinho, e, para a sorte dele, a minha infelicidade, ele era o único filho. E a gente aprontava, quando eu chegava na casa dele, a mãe dele sentava e falava, meu filho, olha o que você está fazendo, eu fico com vergonha, você é o sol da minha vida. E eu olhava aquilo e falava assim, e o gurizinho era um artista, né, aquela casa de santo, né. Eu pensava assim, minha mãe, lá em casa, nunca nem me chamou de vagalume. E quando chegava lá em casa, era cheio de psicólogo. Atrás da porta, varinha de marmelo, de goiabeira, não é? Porque ela tinha uma filosofia, ou era no beijo, ou era na cacetada. Como eu era muito quietinho, era na cacetada mesmo. Então a gente vai perceber que muitas dessas relações vêm daí. E às vezes a gente projeta nos adultos, porque a mente da gente trabalha por associação, por comparação, por generalização e eliminação. O problema, tá. Eu sei que tem o problema dessa vida, mas se essa depressão for de uma vida passada e está refletindo na vida de hoje, eu estou falando isso porque eu já fiz regressão, já vi um problema meu de vida passada e eu consegui resolver e entender, assim, para mim foi bom. Você resolveu, foi da vida passada ou foi nessa? Eu resolvi nessa vida, mas... Sim, mas foi de uma outra vivência que estava me afetando nesta vida. Isso. São vários recursos na área da psicologia e que Deus permite. Por exemplo, hoje a psicologia transpessoal, Isso. ela tem essa visão, né? Porque ela tem uma visão biopsicossocial e espiritual, né? Então, são técnicas, mas não são as técnicas que vão nos mudar.
Até que não uma chave de fenda, um alicate. Não é? Agora, onde você vai colocá-lo? Como você vai colocá-lo? Então, a regressão, ela te possibilitou você entrar na conscientização da situação, para que você buscasse tomar uma atitude. Atitude é no aqui e agora. Entendi. Obrigada. Ok? Perguntas? Aqui, faz favor. Bom dia a todos, bom dia, Lacordaire. Bom dia. Eu gostaria de saber, eu não sei se ainda, se eu estou antecipando o tema, quando a gente tem um familiar nessa situação, mesmo que a gente tenha consciência que a gente deve cuidar da gente mesmo, né? E a gente vê aquela pessoa assim, eu quero voltar à vida que eu tinha antes. E aí, se a gente deixa, a gente corre o risco daquilo se agravar e piorar, e de repente a pessoa até chega numa doença física, onde depois dá uma certa... O que eu podia ter feito mais, né? E fora o autocuidado, da gente continuar se cuidando, qual uma orientação que você pode dar para o familiar que tem um quadro desse em casa? Cuidar de si. Porque a maior caridade, o maior carinho que a minha mãe fez foi me colocar no mundo. Daí para frente é com quem? Isto. Se minha mãe tivesse desencarnado no meu nascimento, tinha quem cuidasse de mim? Isso aqui sim, eu vou ficar abandonado, gente? Tinha ou não? Em último caso vai me dar para adoção. Então não há ninguém abandonado perante Deus. A pessoa que age dessa forma é porque ela tem plateia. Ela tem quem a retroalimenta. Toda vítima tem um pseudo-mártir alimentando. E todo pseudo-mártir tem, na maioria das vezes, um sentimento de culpa. Eu não dei atenção para os meus filhos. Aí o que o filho faz? A senhora me abandonou. Aí acorda a culpa. Não é? Outro dia, atendendo uma cliente, ela falou assim, olha, eu tenho muita culpa porque eu não soube escolher o pai para minha filha. E ela me acusa. E eu fui e disse, você escolheu, foi o pai ou foi o marido? O que vocês acham? Ela escolheu o pai ou o marido? E quem escolheu o pai? A filha. Olha como muda completamente. Está lá no livro Entre o Céu e a Terra, o Espírito André Luiz, na maioria das vezes, os pais são consultados se aceita ou não o filho como filho. Meu filho estava revoltado, 7 anos. Pai, o senhor parece um general nazista. General e nazista. Falei, por quê? Porque o senhor com esse negócio de quem tem casa tem que dormir em casa, o senhor nunca deixou eu dormir na casa dos meus amigos. Pai mesmo é o pai do Roberto. Falei, é? E como que é o pai do Roberto? Não, ele deixa fazer tudo que ele quer. Ele dá tudo para ele. Falei, muito bem. E por que você não nasceu lá com o pai do Roberto? Falei, o carteiro errou. Não, o carteiro não errou, não. O único carteiro que não erra é de Nosso Senhor. Ele foi e disse. E outra, segundo o Espírito André Luiz, o filho, ele é consultado, o pai e a mãe, se aceita ou não. O filho podia não ter te aceitado, nem sua mãe. Você pediu. Eu pedi para ser seu filho. Para ser filho da minha mãe. Falei, com certeza. Ele foi e disse, então eu estava bêbado. Falei, não, você não estava bêbado, você estava muito lúcido. Mas veja a importância da doutrina espírita. E naquele dia, nós tínhamos comprado um picolé, e um senhor de idade estava empurrando o carrinho, e eu dei o troco para o senhor. Ele foi e perguntou, pai, por que o senhor deu o troco para o picolézeiro? Você viu a idade dele? Imagina este homem, ele está fazendo isso porque ele quer ou é a necessidade? Qual é o histórico dele? Você não sabe. Ele que poderia estar aposentado, tudo o que ele está fazendo, sol a sol. E aí, quando foi à noite, eu perguntei, você lembra do picolézeiro? Lembro. Você já pensou os desafios do picolézeiro?
E outra, na próxima encarnação, eu vou pedir para ser seu filho. Ele esfregou uma mão na outra e falou assim, oba, vou descontar tudo que o senhor está fazendo comigo. Você não vai. Por que não? Porque tem a bênção do esquecimento. Você já pensou se aquele picolezeiro lembrasse, ó, aquele prédio foi meu, ó, aquele hotel ali foi meu, e agora ele está empurrando um carrinho de picolé? Aí ele foi, começou a ficar pensando. Aí falou, chegou e disse assim, então a situação é. E quem garante que eu não fui seu filho? Que eu estou te devolvendo a educação que eu recebi de você. Então eu fui um péssimo pai mesmo, hein? Então a gente vai observando que a questão não importa, não é o que eu fui, é o aqui e agora. Não é? Isso é misericórdia divina. Deus é amor, diz João. Perguntas? Muito bem. Depois vocês podem entrar na internet e comprar esses livros, viu? Muito bom. Olha aqui, ó. As questões espirituais que nos levam a esse processo da depressão. Olha aqui, ó. As causas espirituais, ó. Então veja. Falta de significado e de interesse na vida gerado pela rebeldia, a filha dileta do orgulho. Falta de sentido existencial. Por quê? Muitos de nós, pais, ficamos focados na formação dos nossos filhos. E esquecemos que eles vão voar um dia. A síndrome do ninho vazio vem daí. Não fizemos um projeto pessoal na relação conjugal ou familiar. Porque cada um é cada um. Então, muitas vezes, nós também ficamos focados na horizontal da vida, no ter, fazer e estar, e não investimos em nós espiritualmente. Eu estava onde eu trabalho, que é uma clínica, e quando chegou um cidadão, e pelo visto ele já conheceu o outro, os dois se cumprimentaram, e o que chegou falou, olha, fulano, eu vou fazer uma churrascada em casa sábado, vamos lá? Ele disse, vamos. Que hora que é? À tarde. Não, à tarde eu não posso. Não posso que eu vou levar meu filho para catequese. Ele falou, o que é catequese? Aí ele explicou. Ele foi e disse, que bobeira. Negócio de religião. Quando meu filho crescer, ele vai escolher a religião que ele quiser. Eu não disse nada, mas eu fiquei pensando. Esse pai vai esperar o filho crescer para escolher a escola que ele vai estudar? A vacina que ele vai tomar? Não viu a nossa responsabilidade? Então, muitas vezes, essa falta do sentido existencial vem muitas vezes dessas nossas relações. Ó. Eu entro no movimento de negação da vida, o movimento oposto ao amor e à felicidade. A pessoa gostaria de ter uma vida maravilhosa, camarosa, mas só com prazer aqui e agora, que atende os sentidos. Aí disse Jesus, não amontoeis tesouro, onde a traça corrói e a ferrugem consome, o ladrão rouba. O que ele está falando? Existem outros valores que nos dão um sentido existencial, como o que nós estamos fazendo aqui agora. A minha participação na casa espírita, e assim por diante. O Espírito Joana de Anjos diz assim, remédio que se põe na ferida do próximo, olha a grandeza dela. É a medicação que nós estamos colocando na nossa própria alma. Remédio que se põe na ferida do próximo, é a medicação que nós estamos colocando na nossa própria alma. É justamente essa a importância. Ainda, causa mais profunda da depressão, a causa, vem um sentimento de onipotência, que o depressivo gostaria de ter, movido pelo seu orgulho, para fazer com que tudo que ele desejasse seja diferente. Que assim fosse. Mas, como somente Deus é onipotente, ele se revolta e se deprime, pois a vida não se dignou a atender os seus caprichos. Então aqui, aqueles que assim procedemos, temos um mapa mental do perfeccionista. Qual que é o padrão do perfeccionista? Qual é a crença que alimenta o perfeccionista? Eu não posso errar. E as coisas mais importantes que nós fazemos bem, nós erramos muito. E não nos damos conta disso. Porque dentro de nós não há mapa de derrota.
Dentro de nós há fatos. A forma como eu os vejo é que me leva a me sentir capaz ou não, feliz ou não. Faz sentido, gente? Perguntas? Ah lá, faz favor, Juliana. Depois passa para... Você pediu? Faz favor. Primeiramente, obrigado aí pelas palavras, né? Tamo junto. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, retomando uma parte anterior ao que o senhor falou. O senhor falou da... Pode me chamar de você, se quiser. Tá. Vou chamar de você, então. Tá. Você falou sobre a bênção do esquecimento, né? Até para que todos saibam, eu até peço desculpas se eu, nas minhas palavras aqui, não falar com termos adequados ao espiritismo. Eu não sigo a doutrina espírita, mas me interesso muito por ela. Pode ser que eu use termos aqui que não sejam termos doutrinários, mas tenho certeza que todos entenderão. O senhor falou da bênção do esquecimento. Pelo que eu entendi, a bênção do esquecimento é uma relação entre vidas, né? Vida passada, vida atual. E o senhor mencionou uma coisa muito interessante. Imagina se aquele cara que vende picolé lembrasse que ele foi dono disso tudo. Uhum. Eu depreendi de suas palavras que, se ele lembrasse disso tudo, isso causaria algum transtorno a nível psíquico a ele. Porém, essa bênção do esquecimento, ela existe entre vidas. Porém, nós atualmente estamos nessa vida. E a bênção do esquecimento, como ela se aplica entre vidas, ela não se aplica nesta vida. E há pessoas que realmente perdem tudo. E nesse caso não há bênção do esquecimento. Esse esquecimento deveria ser feito por um esforço interno dele para aprender a conviver com essa perda. O senhor teria, assim, alguma palavra, fruto do seu conhecimento, que pudesse ajudar a essas pessoas? Eu estou falando de caráter abstrato, não se trata de um caso, não se trata de um caso concreto, tá? É apenas a termos mesmos de ajuda para aqueles que passam, até porque eu vou linkar aqui ao que está aqui, ó. A causa mais profunda da depressão vem de um sentimento de onipotência que o depressivo gostaria de ter. Então, no meu ponto de vista, apesar de não ser um estudioso do assunto, eu acho que o verbo ter tem muito a ver com depressão. As pessoas querendo ter aquilo que a vida, pois a vida não se dignou a atender os seus caprichos. Então, se você quer ter alguma coisa, o esforço tem que ser seu, e pode ser que você consiga ou não. Então, é justamente linkando com isso que eu fiz aquela pergunta anterior. Ok. Muito bem, como que é teu nome? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, parabéns por suas reflexões. Veja, a bênção do esquecimento, ela vem nos possibilitar a você, numa nova conduta, numa nova oportunidade, você está se refazendo. Quando nós dormimos, nós entramos em contato com realmente o nosso programa reencarnatório. Eu sei por quê. Esse meu filho, essa minha esposa. Quando eu volto para o corpo físico, há um embotamento. Isso é providencial. Qual mãe queria amamentar um filho sabendo que aquele ali foi quem a prostituiu, quem destruiu todos os sonhos dela? E por ela não lembrar, ela pega hoje de volta, e logo depois volta. Sabe quem é aquele que você amamentou?
foi aquele outro, é verdade, mas hoje ele foi meu filho. Nós desenvolvemos uma afetividade. Então você vai observar, e é isso que a doutrina espírita nos coloca, na reencarnação. A reencarnação, a própria palavra, foi cunhada por Allan Kardec. A reencarnação é a volta do espírito no mesmo palco da vida, com os mesmos artistas de antes, com papéis trocados. Diz Emmanuel no livro Vinha de Luz. Vou dar um exemplo prático. Eu encostei o carro na porta de um supermercado, junto com a minha esposa, era uma compra rápida. E ela desceu, eu fiquei no carro, quando eu vi que o lixeiro juntou os sacos no monte e foi para debaixo de um luzeiro, um poste, e tirou de um embornal, uma bolsa de tecido, um livro grosso. E estava até marcado. E eu olhei, quando eu olhei, era um livro de fisiologia. Eu desci, boa noite, como é que você chama? Armando. Você está lendo este livro? Não, eu estou estudando. Eu achei 5 livros na porta de uma república, perto da universidade, e era tudo que eu queria. Eu chego a sonhar fazendo cirurgias. Mas você faz medicina? Não, ainda não. Por quê? Eu não tive condições. Aos 18 anos eu engravidei minha esposa, que tinha 14. E ela morava com os avós, porque os pais foram assassinados na boca de fumo. Eu não poderia abandoná-la. Poderia ou não? Não? Poderia ou não? Dentro da lei de liberdade, sim. Mas veja que como que o espírito, antes de nós reencarnarmos, ninguém é jogado de paraquedas. Nós passamos por cursos, por trabalhos de conscientização. Então veja, ele teve uma atitude consciencial, que ele não podia abandoná-la. E quando nasceu meus filhos, eram gêmeos, um totalmente entrevado, surdo e mudo. O outro tem um comprometimento motor e é surdo. Eu pergunto, Deus errou? E ele diz assim, olha, eu trabalho durante a noite, cuido deles durante o dia, minha esposa cuida deles durante o dia, durante a noite, porque eu trabalho durante a noite. Quem é o Armando? Médico tem compromisso com qual área? Qual área? Saúde. E o lixeiro? Saúde também? Quem que é o Armando? Tem médico fazendo aborto? Tem médicos fazendo cirurgia desnecessária? Mercenário da medicina? Claro, com raras exceções. Tem? Tem. Então, quem é o Armando? Volta hoje, na mesma área de falência, mas não com os mesmos recursos. Quem é a esposa? Alguém comprometido junto com ele. Quem são os filhos? Quem garante que não foram os autores da derrocada moral deles? Que agora estão em expiação. E o Armando e a esposa estão em quê? Em prova. Porque ela podia ter abortado. Ele podia ter abandonado. Então, por isso que na questão 132, quando Kardec pergunta qual é o sentido da reencarnação? Expiação e prova. A expiação, a própria palavra na sua etimologia, extrair a pureza das nossas ações. Toda expiação é uma prova, mas a prova não é uma expiação. Na expiação, é a semelhança do aluno que deixou uma matéria para trás, e vai chegar um momento que o diretor vai olhar, é importante que você expie, resgate aquela matéria. Castigo? Não. Porque como é que ele vai mudar de nível se ele não resgatar aquela matéria que na época ele não deu conta? Por isso que Jesus coloca. O que o Pai quer não é a morte do pecador, é do pecado. A lei, ela é de misericórdia, é de solidariedade, é de fraternidade. Então, o esquecimento, ele é uma bênção para que nós possamos fazer essa mudança de nível conosco. Aí você citou uma outra questão. E aquela pessoa que tinha todo um recurso, de repente perde tudo?
Aí ela é convidada a ver texto e contexto. Por que ela perdeu tudo? Porque ela, muitas vezes, ela negligenciou. Eu tenho um amigo que ele é consultor empresarial e diz assim, sabe por que a pessoa vai à falência? Porque ela não pega, quando ela está com dificuldade, com a mesma energia de quando ela começou. Então, muitas vezes, a pessoa está procrastinando. Então, aquela falência, muitas vezes, não estava no programa dela. Mas ela criou em virtude da própria negligência. Quantas heranças que pessoas recebem e, de repente, não leva em bom termo? Então, nós vamos perceber que tudo depende da nossa autoconscientização. E quanto mais nós desenvolvemos recursos que Deus coloca na nossa mão, melhor é. Deus é um excelente administrador. Ele não é um péssimo recrutador. Pelo contrário. Queria fazer uma pergunta, assim, né? Como nós somos, em maioria, né, pelo menos, espíritos de terceira ordem, né? Eu vejo sua palestra aqui, a gente estuda aqui também, Joana, com os pais, né? A série psicológica, e a gente trata muito sobre a questão emocional, né? E quando você falou sobre o que a gente usa, né? Se os problemas que nos aparecem é uma chave que abre ou fecha, esclareceu muito aqui para mim, né? Porque se você olhar o circuito do suicida, ele só enxerga que ele fez depois que ele está desencarnado. E antes do suicídio, provavelmente veio uma depressão. E o depressivo só vê o desespero dele depois que ele passou um processo longo, talvez, de fuga. E essa fuga pode ter sido precedida por uma culpa, e, enfim, né? Desencadeando tudo isso. E Joana trata muito isso, né? A questão da gente avaliar a questão psicológica, de tudo que a gente passa. E Haroldo trouxe agora também a questão que a gente é analfabeto emocional. Nós somos analfabetos emocionais. Será que a gente, como centro espírita, não deveria trabalhar isso mais com as crianças, com os jovens, né? Até com os pais também, como a gente faz aqui, para a gente ter esse trabalho junto com eles, porque a gente tem um sentimento, as emoções existem, a culpa, o medo, e isso pode ser lado positivo também, o medo, você não ser, cometer uma imprudência, o medo pode ser usado para você não deixar proteger, a culpa para você fazer uma reforma, e a gente não tem como evitar essas emoções. E às vezes a gente busca não ter o medo, não ter a culpa. Isso é impossível, né? E a paz, né? Eu acho que essa chave que você disse, a gente só vai ter a paz se a gente usa a chave de forma correta, né? Problemas vamos ter, emoções vamos ter. Tudo isso vai acontecer no nosso dia a dia. Nós somos de terceira ordem, então nós somos imperfeitos. Será que não falta a gente também disseminar mais dentro da casa espírita essa educação emocional para trazer o link da doutrina espírita para dentro das pessoas, seja de qualquer idade? Eu acho que a gente realmente tem essa dificuldade muito. A gente não faz a nossa higiene mental como fazemos nossa higiene física, né? Então, será que não falta, como você falou ali, criar hábitos imortais? Né? Talvez essa higiene mental, que é o nosso pensamento, que nos gera tudo aquilo que nós somos, e o nosso pensamento atual vai nos transportar para o nosso futuro. Não falta um pouco isso, né? A gente, como espírita, casa espírita, trabalhar essa educação emocional? Sim, o papel da casa espírita é um laboratório moral. O que é um laboratório moral? Deus não erra. Por que Ele me colocou na favela? Por que Ele me colocou com aquele pai, com aquela família desse ou daquele jeito? Porque Deus não cria ninguém coitadinho nem incapaz. Então, nosso pai, nossa mãe, o caldo sociocultural de onde nós viemos é campo de estágio para o nosso aprimoramento. E o papel da casa espírita é fundamental. Por isso a importância da casa espírita ter o foco nos ensinamentos de Kardec. A importância do estudo sistematizado da doutrina espírita. Porque através do estudo nós temos o esclarecimento.
E o estudo, ele vai, à medida que a gente vai se entregando a ele, e se integrando também a ele passa a fazer parte da nossa intimidade, nós vamos mudando naturalmente. Porque a mudança ela é um hino vibrante na intimidade da nossa alma. Todos nós estamos aqui para mudar. Só tem uma coisa que não muda. O que é? A lei da mudança. Então, o papel da casa espírita é justamente criar toda uma sistemática de trabalho dentro desse foco dos valores reais do espírito imortal. Então, desde a apresentação, por exemplo, o início das reuniões públicas, as exposições, o acolhimento o diálogo fraterno. Nós, naquele livro Transtornos Psicológicos e Obsessivos, de Manuel Filomeno de Miranda, veja a importância que tem o papel da casa espírita de estar nos ajudando. Ele conta a história de uma jovem que estava gestante de um anicéfalo. O feto não tinha cérebro. E o prognóstico é que chegasse até os 8 meses, depois ele viria a óbito. E os médicos estavam tudo a orientando que ela fizesse o aborto. Mas, num dado momento, ela encontrou uma amiga, que era espírita, e a levou para a casa espírita. E quando ela chegou na casa espírita, desde a pessoa que fez a recepção, a companheira que desenvolveu o diálogo fraterno, naquele momento ela decide, pelas orientações da companheira, e dentro da visão espírita, aguardar o nascimento daquele espírito, daquela condição. E Filomeno de Miranda descreve o que houve no mundo espiritual. Eles trabalharam meses antes, olha. A pessoa queria recebê-la na recepção. A pessoa que ia desenvolver o diálogo fraterno. E ele descreve que aquele espírito que estava reencarnando como anicéfalo, ele era, na verdade, o ex-amante. Que quando os dois, num conluio sexual, o marido chega, o rapaz habilmente tira a vida física do companheiro dela. E quando ele foi levado para julgamento, no caminho que ele estava sendo levado para julgamento, descuidadamente do guarda, tirou a arma do guarda e suicidou. Olha a misericórdia divina. Hoje volta como filho, o amante de outrora. E ele então descreve que aquele que estava no mundo espiritual, que era o esposo, estava a induzi-la a fazer o aborto, para que ela entrasse num movimento de culpa e viesse a suicidar. Mas naquela mesma noite, na casa espírita, que não tinha reunião mediúnica, mas os espíritos processaram e processam, no mundo espiritual, uma reunião mediúnica, onde estava presente a jovem grávida, o espírito que estava ali reencarnando, como um anicéfalo, estava presente também o companheiro dela de outrora, e fez todo um processo de reconciliação. Por quê? O que tem por trás de toda traição? Um amor traído. As pessoas que nós nos sentimos machucados, nós nos sentimos machucados, porque não é o outro que nos machuca. Eu que me sinto machucado. São pessoas que nos amam. Pessoa que nós não amamos, nós não temos expectativa com ela. Então a machucadura vem, a mágoa, o ódio vem em função da nossa expectativa. Por isso que a questão não é proibir você ter raiva, não é proibir você ter medo. Agora, o que essa raiva quer me dizer? Porque no fundo, qual é a intenção positiva de alguém que está guardando mágoa? Ele quer fazer justiça. Só que a direção está equivocada. Porque a justiça que eu realmente devo fazer é me autoacolher. Porque existem injustiçados, existem injustiças, mas não existem injustiçados. Aquela pessoa que foi passando, uma bala perdida, venha a alvejá-la, o anjo de guarda dela é um irresponsável? Por que ele não previu para não passar naquele momento? Então, quem deu o tiro cometeu uma injustiça. Mas tem algo a ver no programa dela, o que o Jung chama de sincronismo do universo. Por isso que tudo que nos acontece de bom, de bem, de belo, é muito importante eu prestar atenção e aprimorar.
Mas também as experiências desafiadoras, é importante também eu prestar atenção para que eu possa me ajudar a fazer uma mudança de nível. Porque dentro de nós não tem mapa de derrota. Dentro de nós tem fatos. Ok? Então vamos passar para alguém fazer a oração encerrando nossa atividade. Nós vamos retornar o seminário no domingo, 9 horas, hein? Hoje nós demos um prazo, e às vezes quando a gente dá um prazo amanhã, está punindo quem chegou cedo, né? Então a gente tem que realmente chegar na hora, não é? Então 9 horas, 9h01 já começamos, tudo bem? E à tarde nós temos um diálogo com os jovens, né? E quem mais quiser também, né? Pronto, então pronto. O jovem é sempre quem tem o ideal. Então vamos pedir quem é que vai fazer a oração. Agradecidos por essa manhã maravilhosa, vamos agora levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Jesus, nosso mestre amigo, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos. Que ao retornarmos aos nossos lares, possamos levar dentro de nós a certeza desse amparo divino. E que sejamos capazes de compreender tudo aquilo que precisamos modificar em nós. Que a sua paz seja uma constante na nossa jornada. E que todos nós, envolvidos por esses ensinamentos, possamos ser luz a todos aqueles que convivem conosco. Te pedimos que esteja sempre em nossas vidas, que assim seja, com a graça de Deus.